Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a resenha de Simplesmente Blue, que é o primeiro livro que veio na quarta caixinha do Clube da Karina. Eu vou deixar aqui um unboxing para vocês nos cards também. Então esse livro ele é inédito, como sempre tem um livro no Clube da Karina que é inédito. A previsão que a Amazon me diz é de que ele vai ser lançado em 7 de outubro desse ano. Então, se vocês tiverem interesse, peço que aguardem até lá. Ou se por acaso vocês sabem falar inglês, o livro também tem no Kindle Unlimited. E o nome do livro em inglês é A Different Blue. Eu vou colocar todos os links aqui pra vocês na caixa de descrição. Esse livro conta a história da Blue Echo Hawk, que é uma garota de 19 anos ou 20, e ela não sabe quem ela é. Então a Blue, ela não sabe o nome dela verdadeiro, ela não sabe quem são seus pais, não sabe quem é a sua família, ela não sabe nem quando que ela nasceu. Por isso que a gente fala que ela tem 19 ou talvez 20 anos, e muito menos o dia do aniversário ela sabe. Ela foi criada pelo Jimmy, que é um desconhecido. A gente não sabe, nesse livro, né, direito à relação que ela tem com o Jimmy. E ela aprendeu muito cedo várias coisas sobre a vida e teve que amadurecer muito rápido. E ela mantém essa fachada de aluna problema, sabe? Tipo, muito durona, muito sexy. E isso é uma maneira um pouco de se proteger também. E ela vai conhecer, no seu terceiro ano, no último ano do ensino médio, na verdade, um professor de história, que é um rapaz jovem, britânico, completamente adorável, aparentemente o oposto dela, e ele vai se meter na vida dela e resolver ajudar ela. E aí muita coisa vai acontecer nesse livro, e eu não posso falar mais muita coisa sem estragar a história para vocês, mas essa é só a sinopse inicial, e aqui no livro eu vou, enquanto fazer a resenha, eu vou tentar dar minha opinião sem estragar a experiência do livro, mas mencionando alguns aspectos do que eu sinto que se passa nessa história. Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês quais foram os brindes que vieram no Clube da Karina. O primeiro brinde foi essa caderneta aqui, azulzinha, mantendo a mesma identidade visual da caixinha. Ela tem um elástico pra você prender na capa e ela é sem pauta. O segundo são ímãs pra geladeira, na verdade um porta-retrato aqui é uma moldura, imã atrás e veio um violoncelo também de imã e um pássaro que para quem lê o livro vai entender que tem tudo a ver com a história. Coloquei aqui no fundo branco do livro para vocês poderem ver melhor os detalhes dos ímãs. E nós temos os dois cards que vêm também com frases do livro. O primeiro é: no choro havia o poder de cura, de superar a dor e seguir em frente. E o segundo é: amar alguém significa colocar as necessidades dessa pessoa acima das suas. Então é o seguinte, já de cara vou falar, eu gostei bastante do livro. É um livro que no início eu achei que fosse ser talvez drama demais, mas eu descobri que é drama na medida certa. Tem vários momentos adoráveis e relaxantes no decorrer do livro, mas também tem momentos bem pesados e bem profundos. E uma outra coisa que no começo eu fiquei um pouco pé atrás é que eu achei que ia rolar um romance entre aluna e professor. E não é bem assim que as coisas acontecem. As coisas levam seu tempo. Eu gosto do ritmo com que tudo acontece, com que a Blue e o seu professor vão se relacionar de uma maneira que, pra mim, não foi incômoda. Então, se você é um tipo de pessoa que não gosta de romance entre aluno e professor e tá com medo de dar uma chance pra esse livro por causa disso, eu já aviso que talvez você goste da maneira como foi resolvido nesse livro, porque foi algo que não me incomodou. Se vocês viram o vídeo no qual eu li os primeiros capítulos da minha TBR, eu falei das minhas primeiras impressões de Simplesmente Blue, e eu tinha várias dúvidas e várias perguntas sobre o que aconteceu com a mamãe da Blue, sobre como a Blue foi parar com o Jimmy, quem é o Jimmy, o que aconteceu com a história da Blue. E felizmente, até o final do livro, a gente vai ter todas essas perguntas respondidas e de uma maneira bem satisfatória. Então a autora fecha todos esses pontos que ela trouxe no início do livro, sem deixar a gente insatisfeita atrás de respostas. Então, como eu já disse, né, a Blue ela tem essa fachada de garota problema, mas ela é uma pessoa com muita profundidade por trás dessa fachada, ela é bem interessante e o hobby dela é diferente dos hobbies comuns e é esculpir madeira, é algo que ela aprendeu com o Jimmy. Eu achei legal que eles trouxeram esse detalhe diferente dela e ela aprende a lidar com as suas emoções junto desse hobby e transformar seus sentimentos em obras de arte mesmo. E no fim, parece que ela usa toda essa acidez, esse sarcasmo, assim, pra se proteger, porque ela teve muito cedo que aprender muitas coisas sobre a vida. E ao compreender mais a história dela ao decorrer do livro, tudo isso vai fazendo mais sentido e a gente começa a entender melhor quem é a Blue
enquanto ela também tenta entender quem ela é. Ela quer descobrir a sua origem, descobrir quem ela é, para poder saber como caminhar melhor nesse mundo. E é muito interessante também como esse professor entra na história. Ele é professor de história mesmo, mas ele é apaixonado por literatura. Então, ele ensina para os alunos que toda pessoa tem uma história por trás dela, todo evento histórico tem uma outra história por trás dele. E é isso que ele ensina para os alunos, ensina eles também e põe um desafio para eles de contarem a própria história. Então, a gente vai ter pontos do livro que vão ser trechos de aula desse professor, com os desafios que ele dá para os alunos, que eu achei muito bacanas. E são instruções para eles narrarem a história da vida deles. E eu fiquei com vontade de escrever a minha própria história com base nessas instruções dele, porque é muito legal, dá pra gente se aprofundar muito na própria identidade e entender melhor quem a gente é. E logo no início do livro já deu pra sentir que tem muito essa questão de refletir sobre a vida, tanto a vida dos personagens como da nossa própria. Tem muita questão sobre identidade que é tratada nesse livro. E é muito interessante, eu gostei dessa abordagem. E não é só sobre identidade também, é sobre os efeitos que as pessoas têm nas pessoas ao redor dela, como as pessoas nos influenciam e como as pessoas podem se ajudar. O livro também trata de alguns assuntos da sociedade que a gente pode trazer discussões. Eu não vou mencionar esses assuntos aqui porque seriam spoilers do que acontece, mas a partir do 8º capítulo o livro começou a ficar muito mais intenso. É até bom avisar aqui para as pessoas, talvez se você for sensível, talvez se você tiver alguns gatilhos, peça para alguém explicar para vocês por alto alguns temas, porque se você for uma pessoa bem sensível, pode te incomodar, mas não é nada muito forte, mas são temas que são mais fortes, mas não são tratados no livro de uma maneira muito estressante, mas dependendo do tipo de pessoa que você é, eu não sei como você pode reagir a essas questões. Então, assim, não é necessariamente um livro pesado, mas ele toca levemente nesses temas, e é isso que eu tô falando pra vocês. Mas tirando isso, tem outros temas profundos que são tópicos muito interessantes para discussão, que são trazidos nesse livro, e foram temas que a gente até discutiu um pouco lá na live do Clube da Karina, e que eu não vou mencionar pra vocês. Se tiverem interesse, leiam o livro ou perguntem pra alguém, porque eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém, porque foi um livro muito maravilhoso. O tempo todo eu tive a sensação de que não parava de acontecer coisas. Ele é um livro mediano, não é muito grande, também não é muito fino, mas ele é muito intenso, muito cheio de acontecimentos, muito cheio de mensagens, e por isso fica até complicado falar dele sem estragar nada pra vocês. Então, a Blue, né, foi criada pelo Jimmy, que ele é um nativo, então tem várias referências também que a Blue conta pra gente de lendas indígenas, e foi uma adição muito interessante que eu gostei de ter nesse livro. É sempre bom também conhecer um pouco sobre a mitologia e sobre as lendas de outros povos, e a gente não ouve falar com tanta frequência assim, né, das lendas do povo indígena, então eu gostei bastante da autora ter trazido isso. Uma outra coisa que eu gosto bastante sobre a personalidade da Blue é o quão franca ela é. Ela não nega os seus sentimentos e ela é muito aberta com o que pensa, com o que sente. E é muito interessante ver como ela usa isso e não necessariamente de uma maneira negativa, é uma franqueza assim bacana de se ver. O livro me surpreendeu praticamente em todo momento e foi muito bacana ver a jornada da Blue, o desenvolvimento da personagem, mas não só dela, a gente também viu como o Wilson impactou na vida dela, como ele influenciou a Blue e fez parte dessas mudanças, né, desse desenvolvimento que ela sofreu, mas ela também ajudou ele em muita coisa, mesmo ela sendo a pessoa que estava tentando descobrir quem era, a pessoa aparentemente sem identidade. Com tudo que ela passou, ela também conseguiu ensinar bastante coisa pro Wilson, que era o professor dela. E a relação dos dois é uma relação muito bonita. E no final das contas, a mensagem que euzinha tirei do livro é que a gente tem que parar de tentar viver em função de descobrir quem nós somos e simplesmente ser quem nós queremos ser. Eu acho que isso é uma mensagem bem bacana que eu pude tirar desse livro. Talvez você tire uma mensagem diferente. Essas são as minhas impressões do livro. Mas se você leu esse livro, se você gostou desse livro, eu tenho uma informação bem legal pra dar. É que na live, né, vou começar explicando por que na live, a Karina disse que tinha um epílogo, que a autora não achou necessário colocar no livro, mas que ela liberou na internet, num blog. Então euzinha fui procurar esse epílogo, ele tá em inglês, eu resolvi traduzir pra quem não souber falar inglês, então eu vou postar, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês do epílogo traduzido.
Mas na minha busca pelo epílogo e verificar se ele era original, escrito pela autora, porque ele está num blog que não é o blog da autora, eu descobri o blog da autora, no qual tem mais conteúdo extra desse livro, tem um guia para leituras e discussões, e a autora também postou no blog dela perguntas e respostas, entrevista, né, tipo, com a Blue e o Wilson, que eu vou traduzir também. E, além disso, eu descobri também no blog uma entrevista com a autora e o prólogo do livro na versão do ponto de vista do Wilson. E tudo isso eu resolvi traduzir e trazer pra vocês, então vai estar tudo aqui no link na descrição. E por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ative as notificações e até a próxima. Tchau!